Não com a empresa, comigo mesmo. A empresa sempre. Então, de qualquer forma, com a empresa aconteceu também. Porque primeiro a gente tem compromisso com quem, pessoal? Ele faltou no dia. Hã? Com a gente. Depois com quem? É. Então, dá no mesmo, né? Tá. Vamos lá, pessoal. Lê essa frase aqui, ó. Na CAD... Ninguém está acima da liderança. Ninguém está abaixo do respeito. Nós vamos falar sobre o que hoje? Respeito. Liderança. Tá lá em cima. Apesar de que nós falamos, né? Fala aqui sobre respeito, né? Mas vamos falar sobre insubordinação. Beleza? Vamos lá. Abra os seus códigos aí rapidão. Preciso de uma pessoa que não tem o hábito de ler, né, o código. Eu quero pedir para, inclusive, o Delmas fazer essa leitura do código. Ver se tu consegue achar o código aí, o Delmas. Fácil. Vou pedir para uma outra pessoa ler também. Tu já tem um código já de cultura? Tem a nota da carga? Ah, tá. Tem um trechinho aí no código que fala sobre insubordinação. Todos atentos aí o insubordinação. Tá lá em falta de compromisso com a empresa. Tá na página... Já, né? Tá, vamos lá. A insubordinação ocorre com... Tá muito enxergando? Ocorre quando o colaborador se recusa a seguir diretrizes ou questiona as decisões de forma inadequada, comprometendo a hierarquia e a harmonia organizacional. Recusa-se a seguir diretrizes e regras da empresa sem justificativa válida. Desrespeitar decisões da liderança ou questioná-las de forma inadequada. Criar resistência às mudanças ou novas estratégias sem razão profissional. Pessoal, eu não sei se vocês se atentaram aqui a um trecho bem importante, tá? Ele fala assim, ó, a insubordinação ocorre quando um colaborador se recusa a seguir diretrizes. O que é diretrizes, pessoal? Processos, regras, o que mais? Tá. Quando a pessoa se recusa a seguir diretrizes ou questiona as decisões de forma inadequada. Eu vou abrir aspas aqui, ó. Vou abrir aspas para esse trecho aqui, ó. Que questiona decisões de forma inadequada. É errado questionar, pessoal? Só que tem gente que acha que é errado questionar. E não é errado questionar. Não é errado perguntar o porquê de fazer tal coisa. Não é errado você questionar algo que foi mandado você fazer. Às vezes a pessoa tem tanto medo de fazer ou de receber um comando que a pessoa diz, ó, vai lá em tal lugar ali e vai fazer tal coisa. É uma coisa absurda. E aí o que acontece? A pessoa sai, não questiona, aí chega lá, meu Deus, o que era para eu fazer mesmo? Eu não entendi. Eu não sei o que fazer. Beleza, mas se não entendeu, por que não perguntou? Né? Então, não sei se vocês já viram, tem vídeos aí que mostram pessoas que fazem até brincadeira com os novatos na empresa, né? Em sacar vento, em sacar os... Como é que é, cara? O negócio do que sai da validade do carvão. A validade do carvão, aparar os atritos lá da esmerilhadeira. Cara, a gente vê de tudo. Mas por quê? Porque tem pessoas que não entendem, pessoal, que não é errado questionar. E aí eu quero que vocês entendam isso. Muitas vezes nós vamos receber comandos que nós não vamos entender. Mas eu preciso saber como funciona para que as coisas andem. O que é errado
É questionar de forma inadequada. É questionar de forma desrespeitosa. Questionar de forma a tirar a autoridade proposital da outra pessoa. Isso é errado. Vocês entendem isso, pessoal? A gente não está aqui querendo criar um ambiente de um monte de zumbi que tá tudo no automático ou tudo no robozinho, né? Faz tudo sim senhor e não senhor, sem questionar. É até errado não questionar, porque talvez eu dê um comando para você fazer que não está bem adequado, na minha cabeça faz sentido, mas você tem uma outra forma muito melhor de fazer. Mas para você entender isso, você tem que saber qual é a lógica da coisa, qual é o propósito. Por que eu preciso fazer isso? Qual a ideia de colocar um sensor dessa forma? Por que falar dessa forma com o cliente? Por que eu tenho que fazer isso? Por causa disso, diz, será se eu trazendo dessa outra forma aqui não seria mais interessante? Pô, legal, não tinha pensado dessa forma. Chegamos a um consenso. Entende isso? Beleza? Mas vamos seguir lá para a gente compreender melhor, tá? O que é insubordinação? E aí é uma atitude que nós não toleramos, tá? Recusar-se a seguir as diretrizes e regras da empresa sem justificativa válida. Olha isso aqui, ó. Recusar-se a seguir diretrizes e regras da empresa sem justificativas válidas. É fazer sem prestar contas. Não estou dizendo que a gente não vai ter que fazer algumas coisas, mas tem que ter justificativas. Tem que ter prestação de conta. Tem algumas normas que a gente estabeleceu de convivência, mas tem situações que às vezes não dá para fazer. Mas tem que ter uma justificativa válida para isso. E não é uma justificativa depois que a gente, falando, tu não fez. É porque. Aí esse porquê, mano, aí é que quebra. Mas é tentar, né, explicar de forma antecipada, muitas das vezes, e explicar como é que funciona, por que não fez, para que a gente possa entrar num acordo. Beleza? Vamos lá. Que eu quero falar algo bem legal aqui para vocês. Vou falar aqui só para efeito de informação, que aqui na CAD não acontece isso. De fato, o que é insubordinação é quando um colaborador se recusa a seguir orientações, diga assim, se recusa a seguir orientações, desrespeita a liderança ou sabota intencionalmente a ordem e o bom andamento da equipe. Aqui tem gente assim? Espero que não. Mas é para você entender, galera, que a pessoa que ela se recusa a seguir as orientações. A gente deu uma orientação e a pessoa mesmo assim está se recusando. E aí quando está se recusando é nitidamente, tá, galera? É a gente ter com clareza isso. Não é deduzir isso, é a gente perceber, e aí às vezes nem de cara não dá para perceber, porque aqui, pessoal, insubordinação, às vezes ela tá disfarçada, tá? Às vezes existe aquela insubordinação que você vê o confronto direto, mas existe insubordinação que muitas vezes é aquela a insubordinação branca, que o cara ali finge ali, né, que tá seguindo, mas a consciência e o desejo dele é fazer o contrário, e aí muitas vezes ele faz na intenção contrária, de propósito, para trazer um prejuízo, para trazer um problema para a equipe. Isso é algo direto, às vezes a pessoa faz isso ali por debaixo dos bastidores. Então tem subordinação que é fácil a gente perceber, outras não. Vocês entendem isso, pessoal? Estão entendendo? Vamos lá. Pode ser com palavras, pode ser com atitudes, pode ser por omissão. Ó, isso aqui é interessante, ó. A insubordinação ela acontece por palavras e aqui a gente vê, né, claramente. Essa aqui é o que normalmente as pessoas percebem, é fácil perceber. A insubordinação que ela é feita por palavras. Quando a pessoa ela questiona de forma que realmente venha trazer um atrito, que ela venha mostrar que ela se opõe
aquela ideia, mas não é só se opor à ideia, é que as outras pessoas percebam que ela está se opondo de propósito, talvez por orgulho, realmente por insubordinação, talvez a intenção pior está aqui dentro, beleza? E pode ser por atitudes, é realmente o não fazer, é aí onde na maioria das vezes vem aquela insubordinação branca, que a pessoa fala que vai fazer, mas a sua ação é o quê? É contrária. Você fala e a expressão, o rosto da pessoa diz, não, sim, vamos fazer. Uhum. Só que na prática, a pessoa faz algo totalmente contrário. E muitas vezes não é só o fazer porque eu esqueci, é porque realmente não quer. É porque realmente não está afim de fazer. E ele quer birrar. Eu tenho uma opinião contrária em relação a isso aí. Eu acho que essa aí é a insubordinação preta. A preta? Porque a pessoa Não, ela não. manipula, né? Não, eu concordo. Mas assim, veja bem, é a branca, por que branca? Porque aos olhos de todo mundo Parece é uma que intenção legal. É lógico, a gente sabe que no fundo isso aí é gravíssimo. Mas quando a gente fala em branca, é a forma como as pessoas veem as coisas. Tá? Também concordo. não é escancarado. Não. É brabo. Olha só. Pode ser com palavras, atitudes, que é o que nós acabamos de falar, omissão, deixar de fazer. Ou até ironia, ou a rebeldia. Mano, eu acho que com ironia e rebeldia, eu acho que eu não sei se eu suportaria, viu, gente? Eu sou um cara assim que eu odeio a insubordinação quando ela vem de forma, como eu posso dizer, de deboche. Quando ela vem pra cima, assim, sabe? Na forma de agredir. Eu luto contra isso, viu? Eu sou capaz de matar gente. Eu não vou mentir, não. De verdade. Mas não se preocupa não que o Senhor tá mudando meu coração, mas é algo que eu não suporto, eu não tolero. De verdade, tá? É quando realmente você faz assim na intenção de espizinhar, de pisar, de testar sua autoridade. Isso aí eu acho que é inaceitável nesse ambiente. A gente não pode criar isso. Porque quando parte para esse ponto, galera, o problema não é o que foi falado. O problema é o que está aqui dentro escondido. Entendeu? Então, o problema não é o que foi feito fora. É o que está aqui dentro escondido que talvez a pessoa não teve oportunidade de jogar para fora. Então, isso está muito ligado à falta de várias coisas. Quando a pessoa chega a esse ponto, e aí eu fiz até uma pesquisa sobre isso, da onde surgiu a insubordinação, por que surge a insubordinação no coração do homem. E ele está muito ligado à sua criação, muito ligado à autoridade que você recebeu na escola, à autoridade que você recebeu dos seus pais, ao abuso que você sofreu lá no passado. E isso te traz lá no presente, com qualquer liderança, esse mesmo comportamento de fazer o que você acabou recebendo no passado. Justificativa? Nenhuma. Tá? Não justificativa nenhuma, segundo a teoria do Adler, né? Que ele fala sobre criar propósito naquilo que você está vivendo. Inclusive tem um livro rodando por aí, tá? Aconselho vocês lerem aí, que é a Coragem de Não Agradar. Aconselho vocês lerem isso aí, tá? Vamos lá. Como isso aparece no dia a dia? Ignorar uma orientação direta do líder. Bater de frente publicamente com o gestor, desrespeitando a hierarquia. Criar resistência a uma mudança, influenciando negativamente aos colegas. Por que a gente poda, né? Por que a gente poda alguns comportamentos de algumas pessoas? Porque além de não fazer, ela incentiva outros a não fazer também. E isso, cara, é inaceitável. Teve uma época que eu ficava assim, a empresa que eu trabalhava, a primeira empresa que eu trabalhava, ela tinha uma prática que na época não fazia sentido para mim. O cara pegava as contas, o cara às vezes saía por rebeldia, por alguma coisa que fazia, ele saía da empresa. Se qualquer um outro colaborador tivesse contato com essa pessoa, sabe o que eles faziam? Se essa pessoa normalmente ela tinha contato
externo com ela, sabe o que elas faziam? Demitia também. Eu achava um absurdo. Eu falei, tá doido? Que besteira. O cara pode nem conversar com outro. Mas o que que é? É porque quando a pessoa ela sai inflamado, como ela não tem mais poder de mexer lá dentro, o que que ela vai fazer? Ela vai usar os que estão mais próximos para minar aquilo que ela não pôde fazer para que isso retorne. Então eles faziam isso, ó, saía podando. Eu achava isso um absurdo. Hoje faz sentido na minha cabeça. Porque a empresa ela zela pelo bom ambiente da equipe. Se tem uma pessoa no nosso meio que ela é insubordinada e mostrou isso, ela tem que ser desligada imediatamente. Porque isso traz uma cultura, isso traz raízes malignas dentro da equipe, trazendo desrespeito com aqueles que têm o poder de direcionar para o futuro. E se uma pessoa ela consegue inflamar uma equipe com uma insubordinação e ela foi desligada, por isso, as outras pessoas que têm a mesma opinião ou que acham que a empresa foi injusta, ela tem que pegar o mesmo barco. Ela tem que pegar o mesmo barco. É duro, mas é assim que funciona. Porque se isso não for tratado, isso vai influenciar no crescimento do Max, que tem um propósito de crescimento na vida dele. Isso vai influenciar na vida do Caio, que tem uma responsabilidade com o futuro dele. Isso pode ser interferido por conta de comportamentos, de falatórios, de opiniões de liderança que foram impostas de forma negativa somente para desligar a pessoa do futuro dela. Vocês entenderam isso, pessoal? Quem discorda e levanta a mão. Criar resistência a uma mudança influenciando negativamente os colegas. Responder de forma ríspida ou debochada a uma correção. Deixar de executar uma tarefa por birra ou orgulho. Graças a Deus que aqui não tem isso. Criar birra ou orgulho. Não, vou fazer. Agora, se não olharam para mim, não fizeram, agora que eu não faço mesmo, que eu quero ver. Aí lascou tudo, né? Agir como se estivesse acima da liderança, querendo ser independente demais. Existe aquela pessoa que ela é solta, né? Que é uma pessoa que ela é ativa, que faz, mas existe uma pessoa que no fundo ela faz porque quer fazer e não quer ter submissão. Ela não quer se submeter a algumas pessoas. E isso, galera, é problema, tá? Porque a prestação de contas no ambiente que a gente trabalha, ela deve existir. Quem é casado sabe que existe prestação de conta. Quem é filho e mora na casa do pai, tem que ter prestação. Ah, não quero ter prestação de conta. Então, rua. Ah, eu não quero prestar conta com a minha esposa. Então, arranja outra. Uma outra besta. Tem mulher que aceita isso, tá? Aceita. Tem gente pra tudo. Galera, tem que ter prestação de conta. Mas isso não tira a responsabilidade, entendeu? A pessoa aceitar, isso aí é a tarefa dela. Não tira a responsabilidade da prestação. De ter que prestar. 2 pontos. Vocês entenderam isso, pessoal? Então, uma pessoa que ela realmente faz sem querer ter uma liderança sobre ela, quer andar sozinho, não quer prestar conta, a gente tem que abrir o olho. A gente precisa. Primeiro que quando a gente acha que não precisa, né, aí é complicado demais. Por que a CAD não tolera esses comportamentos? Porque sem respeito à liderança não existe ordem. Então, se não houver respeito, e aí a insubordinação ela está ligada à falta do respeito, não existe ordem no local. Aí já viu, a casa da mãe Joana. Porque a insubordinação quebra a confiança e desestabiliza o time. Porque ninguém está acima do coletivo, nem o líder e nem o colaborador. Vocês percebem, galera, que a gente sempre trabalha em prol do ambiente? A gente faz coisa, a gente tem que tomar decisões, galera, que não é pensado em mim, não é pensado no Lucas, no José, não é pensado no Yuri. O que isso vai gerar no impacto com toda a nossa equipe? Entende isso? Porque a empresa acredita em crescimento com hierarquia, diálogo e lealdade. Não se trata de ser mandado, se trata de ser humilde para cooperar com quem o lidera. Eu vou ler de novo, que essa frase aqui é muito legal. Não se trata de ser mandado. Galera, tem gente que fica ofendida de ser mandado. Só que
o problema não é em ser mandado. Porque tem situações que, enquanto a gente não desenvolve uma visão, a gente tem que ter alguém para nos direcionar. E até que a gente comece a caminhar sozinho, né, a ponto de liderar outras pessoas, a gente tem que ser mandado algumas vezes. Porque a gente não compreende todas as coisas. Não faz sentido ainda. Volto a falar, tem coisas que agora, nesse momento, talvez não faça sentido para você. Mas um dia vai fazer sentido. Porque ela vai se conectar a outras coisas. Pode trocar talvez essa palavra ser mandado por ser demandado, né? Porque quando a gente fala de demanda, cada pessoa, eu sempre costumo falar isso, né? Que cada um tem responsabilidade pelo aquilo que é o seu papel, o seu trabalho. Então, quando, por exemplo, tem demandas que são da minha alçada. Então, se Lucas, tu chega aí pra mim, a Jéssica mesmo chega pra mim e diz, ó, tem que fazer tal pagamento. Isso é a minha demanda, é a minha responsabilidade. Então, não é que vocês estão me mandando, mas estão passando pra mim aquilo que é da minha alçada. Isso é uma demanda. É um técnico que diz assim, ó, eu preciso que coloque crédito lá no cartão do veículo. Ele não está mandando em mim, mas está passando para mim a demanda que me cabe. Então eu acho que as pessoas se ofendem com ser mandado porque não entendem que no fundo isso é um cumprimento de tarefa de cada um. Né? Quando você manda um técnico ir lá e fazer uma revisão numa instalação que foi feita, por exemplo, é a demanda dele, é o papel dele. Né? E eu acho que existe isso aí, e isso está relacionado a ego, né? Sim. Quando a gente não compreende que aqui a gente é uma equipe, cada um tem suas tarefas e suas demandas, e se sente ofendido porque entende que é como se é uma coisa, porque tá em cima, tá mandando em mim. Não, é demanda. Faz parte da minha alçada, daquilo que eu tenho que fazer dentro desse time. Eu acho que na minha visão também, uma observação interessante que eu vi um dia desse. Se eu jogar aqui agora no chão uma caneta e vocês no dia a dia vão passando aqui. É mais fácil, isso da natureza, tá? Não é daquilo que a gente fica incentivando. O que é mais fácil? Vocês serem proativos, juntarem por conta, nós todos sermos proativos, juntarem por conta, ou a gente ser responsivo? Eu, naturalmente, sou mais responsiva. Nossa, Jéssica, eu te acho proativa. Mentira, não sou proativa, tá? E por que eu digo isso? Porque aí cabe isso. Às vezes a gente não tá enxergando o que precisa ser feito. Carlos fala muito isso, né? Que prefere que as pessoas digam porque às vezes a pessoa já vem cobrar, sendo que ele nem observou. Você já disse isso pra gente umas vezes. E isso pra mim também. Eu prefiro que você me diga, Jéssica, eu preciso de tal coisa, porque aí eu vou lá e vou saber o que precisa ser feito. É mais fácil isso. Então, assim, essa parte também de mandar, às vezes cabe isso. Eu tô enxergando uma coisa que alguém não tá enxergando, e um ajudando o outro entra no cumprimento da tarefa. Pra mim, mais ou menos isso. Pode falar, Max. O Max tá aqui. Max tá assim, tá... Não, pessoal, tá se preparando pra falar. Vamos lá. Não se trata de ser mandado ou demandado, se trata de ser humilde para cooperar com quem o lidera. O impacto negativo, o que isso traz no nosso ambiente, né? Gera um clima de insegurança na equipe, enfraquece a autoridade da liderança, provoca divisão, fofoca e mal-estar, dificulta o crescimento da própria pessoa e dos demais, queima a imagem da empresa diante dos clientes e dos parceiros. Qual o comportamento esperado no lugar disso? Postura da escuta ativa, diálogo maduro, mesmo em discordância. Cara, eu abro aspas nisso aqui, tá? O Leandro Pereira, ele trabalhou um tempão, né? A AD trabalhou com ele, e aí eu via entre eles, né, reuniões, eu chegava a ver algumas coisas, e aí ele jogava uma coisa lá na mesa, e aí o Leandro dizia assim, cara, eu não concordo. Não concordo, e batia o pé. E aí os demais, não, que vamos fazer, não sei o que e tal, e ele, não concordo e tal, e aquela coisa, não concordo, e ele dava a opinião dele, mas quando decidia assim, ó,
Quando decidir assim, beleza, nós vamos fazer, acabou. Acabou. O semblante do cara mudou. E ele estava lá somando com aquilo que ele não concordava. Cara, eu acho isso um ponto que anuncia a maturidade no ser humano. De você, cara, eu não concordo. E realmente a gente vai... Tem coisas na vida, galera, que a gente não vai concordar. Não vai concordar. Mas é assim que funciona. As nossas opiniões, elas têm que divergir mesmo. Isso não pode impactar no final, no resultado final. E aí, pessoal, você sabe para que foi criado o espelho? Não? É porque você e eu, nós não temos capacidade de nos enxergar. Você acha que é só com a imagem aqui da aparência? Eu não sei se meu cabelo está bagunçado agora. Eu sinto um incômodo aqui, eu passo a mão, aí eu acho que ajustou. Mas você, nesse momento, sabe dizer se ele está arrumado ou não. Talvez eu estou aqui dizendo que eu estou abafando. E talvez está um cu de galinha aqui na minha cabeça. Tá entendendo? Depois corta ali. Sabe que isso é estratégia, né? Para vocês... a gente joga... Depois eu vou dar uma aula para vocês. O Pablo Bassal me ensinou isso. Voltando aqui. Pessoal, as pessoas não têm capacidade de se enxergar, cara. Não tem. Cara, tu tá sujo. Não, não tô. Porque isso é que eu penso de mim. Cara, mas tu tá assim, cara. Tu tá sujo, cara. Não, eu sou o melhor da terra, sou melhor do que os anjos. Já diz a Bíblia. Cara, bicho, tua atitude, cara. Aí, às vezes a gente se torna intolerante para aquilo que o de fora tá refletindo em nós. Tá dizendo, tá apontando. E aí a falta da humildade é a desgraça que corrompe o homem. Entende? Então, por que eu falei que o ponto da discordância, né? E aí depois você discordar e depois você, cara, beleza, não ganhei, então vamos agir junto. Por que eu acho esse o ápice da maturidade? Porque a gente tem que compreender que às vezes, cara, eu posso estar errado. E eu vou te falar, muitas vezes eu vou estar errado. E vai ter situações que eu vou estar certo. Como é que vamos descobrir? É quando a gente for para a prática. Ou quando a gente vê que na outra pessoa funcionou, falei, pô, se o cara usou a receita e deu certo, eu vou usar a mesma receita, pô, que vai dar certo. Por que ficar tentando inventar, tentando criar coisa que já deu certo? A gente também tem que parar, né, de ser burro e otimizar tempo, cara. A gente não tem tempo para estar errando. A gente tem que parar e ouvir. É maturidade. A gente tem que entender, galera, que teve pessoas que já erraram para aprender. Aí eu vou ter que errar também. Pô, cara, corta caminho, mano. Corta caminho. Aprende, vai, faz. E eu trago isso para que a gente possa também aplicar essa maturidade, tá? Diálogo maduro, mesmo em discordâncias, cumprimento de orientações com responsabilidade, confiança nos processos e na liderança da CAD, humildade para alinhar e ajustar quando necessário. Eu ia colocar essa frase, mas decidi colocar outra e coloquei essa aqui, ó. Quem respeita a liderança mostra que está pronto para liderar. Eu não quero me alongar para a gente não passar do horário, mas, pessoal, esse é um comportamento que a gente não tolera e a gente traz isso aqui para trazer todo mundo na mesma página. Eu acho que quando chega ao ponto da pessoa desrespeitar, né, ser insubordinada ao ponto de trazer o desrespeito, não cabe mais pessoas no mesmo ambiente, tá? E isso não é o fator decisivo, tá? A pessoa pode ser muito respeitosa, mas se ela não estiver alinhado com os outros pontos da nossa cultura, ela também não vai encaixar. Esses são pontos, são melhorias. E aí nada melhor do que o feedback, nada melhor do que aquilo que falam de você, para você parar e analisar, pô, será se isso realmente é verdade ou é mentira? Pô, será se realmente não foi o primeiro que só falou isso de mim? Teve outras pessoas que falaram, será se realmente está certo ou está errado? E aí, o interessante é que eu acho algo grandioso
de Deus em ter feito o homem, que cada pessoa ele tem as suas particularidades. Cada pessoa tem as suas particularidades. Aquele que pode ser um defeito para mim, aquele que é um defeito para mim pode não ser para o Lucas. Aquilo que pode ser minha fraqueza pode ser a força no Max. E aí a gente se encontrando aqui, cara, a gente consegue dar no mesmo ambiente unido, a gente consegue trazer um alinhamento de pessoas melhores, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa extraordinária. Por isso que a conexão, né, com pessoas ela é tão extraordinária, ela tem o poder de realmente trazer um crescimento explosivo. Por conta disso. É o alinhamento, é tirando o que não presta, é colocando o que presta, e a gente vai agregando algumas coisas importantes na nossa vida e a gente desenvolve. Beleza? Vamos ficar de pé, pessoal? Tava gostado, meu